Queria dizer que você pode não estar deprimido, você pode só estar triste. Tá todo mundo triste. É normal sentir tristeza. O título desse vídeo que você tá vendo aqui é Tristeza não é depressão. Tcharam! Mas isso é só clickbait, para falar várias coisas que a gente queria falar. É claro que a gente vai falar sobre isso, porque isso é uma das coisas que a gente tem insistido muito assim, mas vocês sabem também que tudo que a gente fala é um pretexto pra gente falar mal do que a gente gosta de falar mal, que é o capitalismo. Esse vídeo é um vídeo recuperando uma entrevista que a gente ama muito, eu pelo menos amo muito. Você gosta muito também, né, Tati? Amo, amo. Das melhores do canal, eu acho. Mudou minha vida, eu posso ser assim bem radical e dizer. Essa entrevista tem quase 5 anos. Vou linkar aqui na descrição, você vai ver meus cabelos compridos, como eu era jovem. Que é com a Cida Moisés, professora doutora Maria Aparecida Moisés. Beijo, Cida, que saudade. Eu acho que o que é muito louco, assim, é que muitas das coisas que a gente tinha uma percepção meio difusa, né? Nessa entrevista, a Cida fala coisas que se encaixam, as coisas fazem sentido, assim, sabe? É uma entrevista realmente. E outra palavra-chave do vídeo é patologização ou medicalização da vida, que é o grande tema dessa entrevista com a Cida Moisés, que é uma das fundadoras de um movimento importante chamado Despatologiza, né, que é o título do vídeo dela, inclusive. O que seria essa patologização? O que é? Do que a gente está falando? Por que o título do vídeo é Tristeza não é depressão? Ou seja, nem toda tristeza é uma doença, nem todo sentimento é uma patologia. E eu acho que a gente tem vivido tempos muito sombrios em que parece, e aí vai vir a explicação que você lindamente vai dar, esses tempos sombrios em que sentimentos normais, comuns ao humano, que fazem parte, inclusive, da nossa experiência humana, como a tristeza, por exemplo, ou a angústia e tal, subitamente, por N motivos, são transformados em um desvio da normalidade, em uma patologia, em algo que, portanto, é da ordem individual e, sendo da ordem individual, pode ser tratado, pode ser medicado, pode provocar uma internação, enfim, N coisas desse tipo. Eu acho que a gente tem que começar por já um disclaimer, assim, de cara, antes que venham pessoas aqui reclamar que ninguém está invisibilizando o sofrimento de ninguém, nem tratando de uma maneira leviana questões importantes como os transtornos de saúde mental que existem, depressão de fato, ou qualquer outra coisa que seja isso. Essas coisas existem, mas a gente está falando de outra coisa. Eu aconselho que quem não viu o vídeo ainda, vá lá e veja o vídeo, que ela explica melhor que isso. Mas o que deu boom na minha cabeça total é que ela coloca da seguinte forma: o resumo do que ela fala é um problema que é coletivo, social, que vira um problema individual. E isso não se dá só no campo da medicina. Depois que a gente conversou com a Cida, eu comecei como se tirasse um grande véu da sua cara e você vira e fala: olha, de novo, estão individualizando um problema que na verdade é um problema social, é um problema do capitalismo, gente. Porque eu acho que todo mundo fala o tempo todo, um dos grandes discursos contra o comunismo é que você vai tirar as diferenças entre as pessoas, mas o que a gente observa cada vez mais é que a gente tem um mecanismo, em que eu ouso dizer aqui agora, que está se agravando um pouco com redes sociais e com o tipo de temas que as redes sociais tratam. A gente tem um mecanismo que é dentro do capitalismo e principalmente dentro do neoliberalismo, que é uma normatização dos modos de ser. Na verdade, existe um jeito de ser e um jeito de existir e um jeito certo, sabe, que para mim se resume naquela frase: morria e não sabia, que te explica como utilizar uma colher, mano, que te explica como que você tem que limpar certo a sua casa, como que é um relacionamento certo. Como que é comer certo, como que é se banhar da maneira certa, como que é se relacionar da maneira certa, enfim, né?
Isso chega a ponto, que eu acho que é isso que é problemático, chega a ponto no momento em de que você tá numa curva que é tão diferentão o seu modo de ser, que, portanto, você tem que ser medicalizado. Você tem que tomar uma boleta para você se encaixar. Mas isso é lá a ponta do iceberg de uma estrutura que é muito mais poderosa. E aí eu posso citar um bilhão de coisas que existem os modos normais de existir. Como eu me relaciono, como na verdade eu tenho que tratar o meu cachorro, como que na verdade eu tenho que limpar minha casa, qual o jeito certo de lavar a louça, qual o jeito certo de eu me vestir. E o jeito certo é o jeito estadunidense, é o jeito do capitalismo, do consumo. As condições sociais não te oferecem nada, você é responsável por tudo. Se você trabalha demais e tem um burnout, é você que teve um burnout. Você que não administrou, né, sua vida profissional. Aí no Instagram você entra lá, isso é meio batido que eu vou dizer, mas no Instagram você entra lá e todas as pessoas têm uma vida de luxo, e vaidade, e glamour, mesmo se elas moram no meio da roça, a vida delas é mais interessante que a sua, uma vida editada, e a vida é feita muito mais de momentos tediosos e louça. E como que a gente lida com isso? E aí, só para não dizer que eu não te enganei totalmente sobre esse vídeo, quando você tá triste, você tem que tomar alguma coisa, porque na verdade não é admissível que você fique triste. Você tem que estar feliz. Tristeza, assim como qualquer outro desvio, vamos dizer assim, disso que é considerado a regra, a normalidade e tal, é desinteressante para o capitalismo, né? Porque basicamente todos os transtornos mentais, ou aquilo que vai se chamar de transtorno mental, é um gerador de improdutividade, que é a palavra-chave. Pessoas tristes não produzem, pessoas deprimidas não produzem. É um discurso ambíguo, porque ao mesmo tempo é necessário manter as pessoas constantemente insatisfeitas consigo, com o seu modo de vida, com o seu modo de fazer as coisas, porque isso produz um certo tipo de consumo. Por outro lado, o verdadeiro transtorno mental é inadmitido. Você tem que estar bem. É só a gente ver o tipo de exclusão ou de estigmas, para usar um tema que foi do Enem, os estigmas associados à doença mental. Você falar que isso não é depressão, isso é frescura, isso aqui não é ansiedade, isso é histeria. Então, a gente fica numa espécie de cabo de guerra entre um estímulo constante à felicidade, inalcançável. Então, para isso eu preciso de um super mop, para isso eu preciso de uma caixa organizadora, para isso eu preciso de um novo skincare, para isso eu preciso de marmitinhas saudáveis, para entrar no jogo do que está correto. E por outro lado, se eu de fato sofro de qualquer tipo de transtorno mental, o capitalismo me exclui, ele produz a doença e produz a cura, quer dizer, tudo sendo uma questão de consumo, seja o consumo do medicamento, seja o consumo da psiquiatria em geral, seja o consumo daquilo que teoricamente não vai me deixar entristecer. Então a gente fica nesse fio da navalha entre estímulos que são super contraditórios, são discursos contraditórios, discursos e práticas contraditórias. Esse é o drama, né? Eu tenho reparado, pelo menos entre jovens, o que tem acontecido. Você tem essa extrema normatização e essa normalização. Você tem esse padrão da felicidade, do bem-estar, do que é certo, do que pode, do que é o normal, enfim. Que é engraçado, porque o capitalismo, ele se acha o rei da singularidade. É o lugar onde você melhor pode expressar sua individualidade. No entanto, é uma individualidade esquisita porque é uma individualidade padrão. E aí eu tenho percebido, Ana, que uma das maneiras que as pessoas têm encontrado de se singularizar nessa sociedade hiperpadronizada é por meio desse outro tipo de padronização que é o diagnóstico. É assim, eu nunca vi tantas pessoas com laudos. Não, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu estou no espectro autista, eu tenho depressão, eu tenho bipolaridade, e não estou com isso de forma alguma falando que esses transtornos ou essas doenças não existem.
existem, mas a sua proliferação, principalmente por meio de um monte de perfis, de novo, em redes sociais, que estimulam um diagnóstico. Tem assim, a pessoa apontando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro. Então possivelmente você tem TDAH, né? Então coisas que são práticas absolutamente banais, normais, comuns do ser humano, do tipo, eu vou lavar louça e aí eu paro para ir fazer uma outra coisa e eu esqueço de terminar de lavar louça. Isso não é um sintoma de TDAH. E isso tem sido apontado como um sintoma. É engraçado, não se apresentam mais eu sou a Tati, eu sou professora, não pelo que fazem, mas pelo tipo de diagnóstico que elas trazem. Eu sou a Tati, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou fulano de tal, eu tenho depressão. Eu sou fulano de tal e eu sou bipolar. É como se fosse a inserção dentro de uma dessas categorias permite uma singularização dentro de um mundo que aparentemente nos dá todo o direito à individualidade, só que é uma individualidade tão regrada, tão violenta nesse sentido, que a doença me diferencia. Nossa, Tati, eu nem acredito que você está falando isso, porque eu acho tão polêmico. Tô até meio com medo se a gente tinha que falar isso, porque eu tô vendo isso há algum tempo, assim, e tava aqui só, olha pra você ver, sabe quando você fica nessa posição assim, olha pra você ver isso, porque eu acho isso muito louco, né? É uma sociedade que ela diz que respeita tanto o indivíduo e é uma máquina de moer carne, um massacre da individualidade tão grande que você acaba tendo que se individualizar por um diagnóstico ou por alguma coisa, em vez da gente ampliar o espectro daquilo que é possível do humano, que não existe um modo correto de ser. Claro que a gente tem que fazer aquele, né, que a gente está em tempos e que não existe um modo correto de ser, já vem falar, então você acha que um serial killer é uma vida, que não sei o quê. É uma possibilidade de humano, é uma possibilidade que é criminalizada, a gente já está na tipologia da lei, e não é disso que eu estou falando. O fato de algumas coisas que seriam parte da minha singularidade e da minha idiosincrasia terem que entrar em algum espectro de algum diagnóstico de alguma coisa, eu tenho a impressão, eu sou bastante rebelde do contra nisso, né? Eu vou fazer esses testes de personalidade, esse teste do ursinho Pooh aí, sabe? Essas coisas, não sei o quê. Eu fico vendo as perguntas lá e eu acho umas perguntas tão absolutamente genéricas, tão absolutamente que não dizem nada sobre aquilo que eu sou. Sabe, tipo isso que você deu, não sei se tá lá no ursinho Pooh ou se não tá, meu cu não lembro das perguntas também, mas sabe assim, do tipo, você quando lava a louça, acha chato? Mano, quem não acha chato lavar louça ou quem eventualmente não acha chato? Você frequentemente pula de um pensamento pro outro, mas meu Deus do céu, não é assim que funciona o pensamento, não é assim, inclusive os grandes gênios não fazem insights pulando de uma coisa para outra com nada a ver. A inteligência não é o fato de você conseguir não juntar vaso e flor, mas juntar vaso e qualquer outra coisa. Não é assim que funciona. Tudo aquilo que poderia ser a riqueza daquilo que é a humanidade, ela vai se tornando uma doença, e aí a gente poderia dizer não só uma doença, mas uma coisa que ela é tagueada, para usar um termo bem de internet. Você põe uma etiqueta e aí, quando eu vou me descrever, eu tenho que fazer um monte de rótulos que me colocam... E que me descrevem. Um ser humano, uma pessoa, ela não é a somatória dos rótulos que a descrevem. Ela não é. Ela é uma singularidade, uma individualidade total, absoluta, irrepetível e ao mesmo tempo banal, cotidiana, porque é só mais um ser humano. E a gente está perdendo essa dimensão, porque isso é tão massacrante dentro dos milhões e milhões de pessoas que tem no mundo, que a gente precisa se destacar e ao mesmo tempo não pode se destacar, e a gente precisa se superar, e a gente precisa ser melhor, e a gente precisa sair da nossa zona de conforto, e ao mesmo tempo a gente não pode sofrer, a gente não pode ter um dia de tristeza, a gente não pode não ter um dia produtivo, a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem, e eles têm de um jeito que, bicho, qual a saída dessa merda? O fim do capitalismo é isso. Assim você está num canal que todas as discussões filosóficas, subjetivas, humanitárias, individuais, artísticas, culturais, políticas, concluem com o único jeito é acabar com o capitalismo. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, muito
bonita pra gente eventualmente ressaltar, a gente tem o desejo da singularidade, esse é o lance, né? A gente tem o desejo da singularidade que atualmente, no meio deste rolo compressor da normalização, da normatização da vida, fica difícil, né? Mas as pessoas vão buscando seus escapes. E no caso, atualmente, o escape é mais um tipo de normatização, sabe? Do manual americano lá de psiquiatria, que a cada ano que é lançado, coloca mais um comportamento como doença, que a Cida Moisés fala. No entanto, a gente precisa lembrar que a humanidade encontrou maneiras muito, muito especiais de construir a sua singularidade, com a pintura, com a música, com a dança, com o teatro, com a poesia, com a literatura em geral, com a palavra, com o corpo, com as expressões, sei lá, circenses, não sei. A gente consegue expressar a nossa singularidade não pela doença, não pela necessidade da etiqueta da doença. Eu não estou falando da doença em si. Eu espero que o nosso público compreenda que nós não somos negacionistas da psiquiatria. Mas qualquer psiquiatra sério não faz um diagnóstico de TDAH ou de depressão com 12 perguntas, como o teste que tem no TikTok. Esse é o lance. Um diagnóstico sério leva, às vezes, mais de ano para ser fechado, para acertar uma medicação, para ter um acompanhamento terapêutico adequado. Não é um teste de TikTok, não é um teste de revista Capricho, que nem existe mais, inclusive. Falo isso especial para os jovens. É possível a gente se singularizar sem ser pelo rótulo. A gente não é a nossa doença, a gente não é a etiqueta que colam a gente pode escapar desse massacre contra a nossa subjetividade que o capitalismo faz, a gente pode escapar pela arte, e eu tenho insistido muito nisso, na arte como essa forma de resistência a esse massacre, porque é uma forma, ao mesmo tempo, muito individual, mas que se expressa para o coletivo. E eu acho que essa ponte entre o quem eu sou e quem nós somos como sociedade é o grande caminho pra gente, né, Ana? Por isso que vocês têm que assistir o nosso vídeo Poesia Foda da Semana, porque essa é a nossa expressão de singularidade semanal. A gente não tá doente, a gente só quer ser a gente. Veja nossos vídeos, comente aí o que você acha, faça elucubrações fantásticas, maravilhosas, expresse toda a sua singularidade aí no comentário. E se você quiser e puder, e se você gosta dos nossos vídeos, a gente gostaria muito que você desse dinheiro pra gente. Apoie o canal, que você faça um pix, que você se inscreva, que você participe das nossas lives. E curte esse vídeo, ativa o sininho, né? Essa coisa que todo mundo fala. Eu vou achar a minha singularidade pra falar isso.